Olá, eu sou o Thomas. E eu sou a Pamela. E esse é mais um Vivendo a Palavra. O tema de hoje vai ser versões da Bíblia. Foi uma sugestão do nosso amigo Ramon Gama, da nossa igreja, porque muitas vezes a gente encontra, e eu espero que você ao longo da sua vida cristã, alguma vez você já precisou comprar uma Bíblia. E aí você chegou na loja, na livraria, no Amazon, onde quer que você tenha comprado, e você se perguntou, por que existem tantas versões? Que versão que eu compro? Qual é a diferença dessa Bíblia para aquela Bíblia? E hoje a gente vai te explicar tudo. Uma das principais coisas que a gente escuta é por que existem tantas versões da Bíblia diferentes? Qual é a necessidade de ter tantas versões? Por que a gente não pode ter uma que vai atender a todo mundo? A gente precisa entender que a Bíblia foi escrita originalmente em hebraico e em grego. E ninguém mais hoje em dia fala essas duas línguas que eram utilizadas. Eu falo um pouquinho de grego. Você fala um pouquinho de grego? Fala uma palavra em grego, então. Ágape. Ágape. Anos de mestrado para falar ágape. Ótimo. E a gente vê aqui, a gente vai vendo a Septuaginta, a gente vai vendo a Vulgata Latina, e se você não sabe do que a gente está falando, você pode ver o primeiro vídeo do canal que a gente fala um pouco sobre essas duas versões, mas a gente vai adiantando a história e a gente chega nas nossas versões em português. Você chega numa livraria e você vai encontrar diversas versões. Mas por que elas existem? Porque o grande objetivo das versões é fazer com que eu e você, a gente consiga entender o que foi dito milhares de anos atrás em hebraico e em grego. Assim como o idioma vai mudando, assim como a nossa linguagem vai mudando, as palavras muitas vezes que a gente usa vão mudando, as versões bíblicas elas tentam aproveitar as palavras do hebraico e do grego e elas fazem a gente entender o que estava sendo dito. O nosso idioma hoje não é o mesmo de 50 anos atrás, então as versões bíblicas elas vão tentando se adaptar ao idioma que a gente fala hoje em dia. Então o grande objetivo das versões é facilitar o meu entendimento e o seu da Bíblia. Uma outra pergunta que a gente escuta sempre é qual é a grande diferença entre as versões de Bíblia que a gente tem, até mesmo em português. Você vai numa livraria hoje em dia e a gente tem muitas opções de versões pra gente escolher. E eu particularmente gosto muito desse assunto porque eu trabalho numa editora evangélica, então esse é um assunto diário, a gente escolher qual é a melhor versão para dar o produto, como é que a gente deve usar essa versão, qual é a melhor versão, mas a gente precisa entender como é que a gente chega do hebraico e do grego até a nossa versão em português. E aí a gente vai falar um pouco de tradução da Bíblia. E a gente entende que existem dois tipos principais de tradução. A principal se chama equivalência formal e a outra equivalência dinâmica. A equivalência formal, ela é uma tradução que ela vai pegar a palavra no hebraico ou no grego e ela vai buscar uma palavra no português que seja exatamente a representação dessa palavra em português. Ela não vai ligar muito para a forma como a gente vai ler em português, ela não vai ligar muito para a facilidade de leitura e sim para a fidedignidade dessa palavra em relação aos originais. Por isso que muitas vezes você vai ler na Bíblia, como, por exemplo, então disse a mulher. E em outras versões você vai ler, então a mulher disse. Essa forma da gramática, ela vai tentar ser o mais fiel possível como era no hebraico e no grego, e não tanto como a gente fala hoje em dia no português. Uma dessas versões que são de equivalência formal que a gente conhece no Brasil é a Almeida Revista e Corrigida, que é uma das mais utilizadas no Brasil, mas a gente sabe que ela é bem difícil de ler se você não tem o hábito, principalmente de ler a Bíblia, se você é novo na fé. Se você talvez não fale português também, é um pouquinho mais difícil de você ler uma versão como a Almeida Corrigida. Ela é uma versão um pouco mais rebuscada, um pouco mais pesada, mas o objetivo dela não é ser uma leitura fácil. O objetivo da Almeida, por exemplo, ou de qualquer outra tradução que seja feita de forma formal, é ser mais fidedigna possível aos originais em hebraico e grego. E a gente tem no outro extremo que a gente chama de equivalência dinâmica, que é uma tradução onde os tradutores vão olhar para o hebraico e para o grego. Ela também é feita a partir dos originais, mas eles também levam em conta não somente o que estava sendo dito originalmente, mas também a ideia que estava sendo dita. Então são versões que elas tentam facilitar a leitura. E é importante falar que a ideia não significa que a ideia é da pessoa que está traduzindo, é a ideia do que realmente a Bíblia está dizendo ali. E para isso eles estudam muito, para isso é um grupo de pessoas, não é uma pessoa que está traduzindo, é um grupo de pessoas. A gente vê que o grego, quando a gente está estudando o grego, uma palavra pode significar diversas outras, então você precisa estudar muito, você precisa saber muito, você precisa estar ali. Então a gente vê assim, não é a ideia do que a pessoa quiser, é claro que existe ali alguma base, né? Exatamente, quando a gente diz ideia, é a ideia que o texto bíblico quis passar. E um exemplo desse tipo de tradução que a gente vê é a NTLH. Muita gente fala da NTLH e eles falam um pouco mal da NTLH, porque a NTLH é muito simples, ela muda isso, muda aquilo, mas a gente precisa entender que o objetivo da NTLH é facilitar ao máximo a pessoa a entender a Bíblia. O objetivo da NTLH é facilitar a compreensão da Bíblia para as pessoas. E depois, quando elas estiverem mais acostumadas, elas podem pegar uma outra versão bíblica, mas a gente precisa entender que o objetivo dessa Bíblia, por exemplo, é a facilidade de leitura, sem mudar a ideia que a Bíblia está passando. Mas a gente também tem versões que usam a equivalência formal e equivalência dinâmica para criar uma versão que seja tanto fidedigna
quanto fácil de ler. E é o caso da NVI e da NVT, por exemplo, que são versões muito utilizadas hoje em dia. A NVI é a que a gente usa na nossa igreja e são versões que têm uma linguagem fácil de entender, elas mantêm o significado real do texto bíblico, mas elas também não deixam em detrimento do original hebraico e grego. Hoje em dia também existe até uma nova, que é a Nova Almeida Atualizada, que acabou de chegar faz uns anos, está sendo super bem aceita, e uma versão também que é bem mais fácil de ler, por exemplo, do que a Almeida Revista e Corrigida. Então a gente vê que a gente tem versões de todos os tipos, para todo tipo de estudo, para todo tipo de objetivo. Mas é importante a gente mencionar também que existe um terceiro tipo, ou quarto tipo de tradução, que se chama paráfrase, e que não é exatamente tanto uma tradução. Eles, na verdade, são um exemplo de paráfrase, para você entender o que eu estou dizendo, seria a Bíblia, a mensagem que a gente tem no Brasil, que o autor, ele literalmente traduziu já a partir do inglês. Ele pega e ele tenta facilitar a linguagem misturando versículos, ele tenta colocar, não a ideia pessoal dele, mas ele tenta resumir muita coisa, e essa é uma versão da Bíblia que ela talvez seja interessante para alguém que esteja começando a ler a Bíblia, para alguém que não conheça a Bíblia, mas é muito importante a gente apontar que esse não é um tipo de versão, uma paráfrase não é indicada para estudos, para pregações ou para você realmente entender o significado da Bíblia. E aí vem a grande pergunta, então qual é a versão que eu devo escolher? E a resposta para isso vai depender muito de qual é o seu objetivo em ter essa Bíblia. Se você está comprando uma Bíblia talvez para alguém que nunca foi crente antes, alguém que é novo na igreja, alguém que é novo na fé, alguém que talvez seja uma criança muitas vezes, que precisa de uma linguagem mais fácil para entender a Bíblia, talvez seja melhor você escolher a que tenha a linguagem mais fácil, a linguagem mais simples e mais direta. Talvez uma que tenha usado a tradução mais dinâmica, alguma coisa que seja literalmente fácil para a pessoa entender. Agora, se você vai comprar uma Bíblia para o seu estudo pessoal, para entender teologia, para entender doutrina, você vai precisar de uma Bíblia que seja fiel aos originais, você vai precisar de uma Bíblia que leve sim em consideração o conceito original da palavra. É muito importante isso, porque muita gente tenta tirar teologia de versões de Bíblia que talvez não usem a palavra original, que talvez não estejam usando o significado original. É por isso que é muito importante a gente ser crítico. Então, independente da versão que você escolher, desde que seja, por exemplo, uma das versões que a gente falou aqui, existem outras também que são muito fidedignas e muito fiéis, não importa a versão que você escolher, leia da forma correta. Leia da forma correta que a Bíblia deve ser lida, com reverência e procurando sempre abençoar a sua vida. E o mais importante, aplique a Bíblia, né? Independente da versão que você escolheu, leia, use a Bíblia e aplique a Bíblia na sua vida. E para terminar, existem alguns tipos de Bíblia diferentes. Claro que a gente está falando aqui de versão de texto bíblico, mas você vai encontrar Bíblias que são somente o texto bíblico, você vai encontrar Bíblias que são o texto bíblico com anotações, você vai encontrar Bíblias que são o texto bíblico com notas de estudo, e a minha recomendação é, se você tem o objetivo de estudar a Bíblia, realmente conhecer a fundo a Bíblia, é você ter uma Bíblia de estudo. Existem muitas Bíblias de estudo no mercado para todos os tipos, para todos os temas, mas é muito importante, se você realmente quer se aprofundar, se você realmente quer conhecer mais da Bíblia, escolher uma Bíblia de estudo. Se você quer uma Bíblia devocional para fazer seu devocional de manhã, super legal. Se você quiser ter uma Bíblia devocional para fazer devocional com a família, muito bom. Mas para realmente conhecer a Bíblia, é muito importante uma Bíblia de estudo. E se isso realmente é uma coisa que você tem dificuldade de escolher, tem dificuldade de escolher a versão, conversa com seu pastor, conversa na sua igreja, pede dica, conversa, pergunta, porque isso é muito importante, porque é na Bíblia que a gente vai ali tá todo dia com Deus, né? Lendo a palavra de Deus. Então é realmente importante a escolha da sua Bíblia. Exatamente, nunca perca a vontade de aprender mais da Bíblia. Por isso que a gente sempre fala, uma Bíblia de estudo é super importante. Mas independente da Bíblia que você escolha, ela pode ser a versão que for, o acabamento que for, o tipo de papel que for. Eu adoro saber todos os tipos de opções para uma Bíblia possível, mas independente de qual seja a sua Bíblia, o importante é ler, o importante é entender, o importante é aplicar a Bíblia na sua vida. Nunca deixe a Bíblia de lado na sua cabeceira, nunca deixe a Bíblia de lado para você abrir só quando você estiver na igreja. Realmente leia ela, estuda e pratica. Esse foi o nosso Vivendo a Palavra de hoje. A gente espera que você tenha sido abençoado por esse vídeo. Qualquer dúvida, comentário, escreve aqui embaixo. Não esquece de curtir esse vídeo, e se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que adora falar mal de versão da Bíblia, mas que nem tem uma, então compartilha esse vídeo para incentivar ele, e a gente se vê no próximo Vivendo a Palavra. Que Deus te abençoe.